pouquinho sobre a NEC de ODT, então, em relação ao ICB. Bem, vamos lá. Eu sou o Daniel Abreu, acho que a maioria de vocês já me conhecem. Eu sou ICB Specialist de UDT, da ESEC no Brasil. Aqui tá meu contato, para quem não tem, e vocês sabem que qualquer coisa vocês podem me procurar. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre casos e quebras. Bem, então o que pode ser um caso ou um possível caso? Principalmente em relação aos standards. Quando falta um standard, a gente tem a possibilidade que isso possa ocorrer como um caso. E também fatores externos, como assédio, racismo, homofobia, xenofobia, fatores que não estão necessariamente ligados aos standards da ESEC. E a gente sabe também que esses casos podem acontecer tanto durante o APD, durante o Realize e até após o Realize. Porque enquanto o EP ele tem algum vínculo com a ESEC, a gente é responsável por ele. Bem, brevemente eu vou falar sobre o case sobre flow. Então, com a nova XPP, o ICB ele retirou, né, a primeira etapa do case flow, que era o EP resolver diretamente com a SCX. Então, assim que vocês tiverem um problema, vocês precisam tomar um passo para que vocês resolvam isso o mais rápido possível. Então, a primeira etapa do case flow é resolver isso de uma maneira CL-CL. Então, é que as entidades tentem resolver isso o mais rápido possível. Caso isso não seja resolvido, que vocês passem isso para o nível ICB, que aí eu vou ajudar vocês a resolver isso, vou entrar com o caso. E aí, caso a gente não consiga resolver, a gente entra com o caso no SB. Lembrando que a gente sempre tenta resolver as coisas a um nível mais local possível, para que elas sejam mais rápidas e para que as consequências sejam as mais suaves possíveis. Bem, falando agora um pouquinho sobre como evitar um caso, então, a gente tem sempre que pensar em ser solution-oriented, a gente sempre tem que pensar em ser rápido, em sempre dar suporte para o nosso EP. Se atentem muito aos alinhamentos de venda e principalmente ao OPS, para que os EPs eles entendam muito bem qual é o papel deles e o que eles vão fazer para que isso para que não exista qualquer tipo de problema futuramente, tá? Manter a comunicação com o EP e com a SX é muito importante, não adianta nada vocês simplesmente largarem o seu EP na experiência, principalmente quando a gente fala de GT, que é uma experiência um pouco maior, mas é muito importante mesmo assim a gente manter esse contato com eles. E também tendo o XPP. Eu sei que é um documento muito grande, eu sei que a gente trabalha com... É um arquivo que muitas vezes muita gente não gosta de ler, mas pelo menos tenham ela acessível a vocês. Ela está no drive do TNA, acessível para todo mundo pode dar uma olhada nela, e ela é bem didática, é bem simples de entender. Sigam um passo do Case Overflow, não adianta nada vocês me procurarem falando, quero abrir um caso no ICB, sendo que vocês nem tentaram resolver isso com a entidade abroad ainda. Juntar todas as provas possíveis, então qualquer tipo de acusação que o EP fizer, falem para ele juntar provas, façam um drive, juntem essas provas para que isso fique fácil de entender, tanto para mim, caso vocês entrem com o caso, quanto para a entidade abroad. Então sejam sempre suporte, sempre estejam com o seu EP, porque isso faz uma total diferença e vocês sabem que falem comigo para qualquer coisa. Ultimamente o DT está tendo muitos problemas de visto, então garantam sempre o maior suporte ao EP em relação ao visto, que vocês. Porque a ESEC é responsável por isso, então que vocês mostrem para ele qual que é o visto certo, sempre estejam com ele no momento de tirar o visto. Garantam que o EP solicite o visto correto, então justamente o que eu estava falando, que ele não tenha. Garantam que o EP vai solicitar o visto correto e que se o visto não der certo, isso não seja um problema nosso, que a gente fez de tudo para que ele tentasse conseguir o visto correto, porque isso pode dar problemas futuramente. Garantam que a SX também envie os documentos corretos, porque se eles enviarem os documentos errados, eles serão responsáveis por qualquer tipo de reembolso que precise ser feito. E também problemas de working hours que vocês estão tendo. Então sempre tem um e-mail de alinhamento. Eu acho muito importante que vocês alinhem as working hours em algum tipo de e-mail para que isso seja utilizado como prova caso as working hours não estejam corretas. Exijam que foi alinhado, não deixe os EPs de vocês passarem por problemas assim, porque é muito complicado e eles têm o direito de trabalhar as horas que foram alinhadas. E o EP ele tem direito de trocar de projeto e até de CL caso isso não seja seguido. Tudo bem? Eles podem quebrar a oportunidade e tentarem uma nova caso as working hours não estejam sendo corretas. Uma hora que seja por dia já não é o que está sendo correto. Tudo bem?
E falando um pouquinho agora sobre quebra, aqui tá o link de quebras para vocês. Então as quebras elas serão aceitas e alteradas na planilha de identidade naquele mês, vocês sabem. E também a resposta vai ser enviada por e-mail. Então as provas necessárias para um e-mail para solicitar uma quebra é o e-mail de confirmação de SEX, né? E o e-mail de confirmação do EP. Ambos sempre em PDF, na função imprimir do Gmail. Não adianta print, se você sabe que elas são negadas. E com o EPID e o OPID também, porque a gente precisa identificar isso. Se a SEX e o EP não responderem o primeiro e-mail até 48 horas, vocês enviam outro e-mail quando ele der de 24 horas. E se não tiver resposta, anexa esses 2 e-mails que vocês enviaram no formulário de quebra, que a quebra vai ser aceita sim. Então a timeline de approved de quebra de approved é 48 horas e a de realize é 48 horas para solicitar no ICB e vocês também terem uma resposta, porque vocês sabem que quem faz as quebras é o ICB e também mais 72 horas para o ICB confirmar. Lembrando que as quebras de realize elas podem ser feitas também depois que o EP já está como status de finish, não tem nenhum problema, tá bom? E pessoal, era isso, é um vídeo bem curtinho sobre a NEC e qualquer dúvida vocês sabem que podem me procurar. Um beijo!